Hoje, muitas pessoas vivem numa condição de vida mais limitada e por isso precisam muitas e muitas vezes fazerem bicos em vários lugares, terem 2 empregos para poder ter um nível de vida um pouco mais confortável. Só que eu quero que você guarde uma frase na sua mente. Se o homem não sabe para que porto ele tem que ir, qualquer vento vai ser o vento certo. Então, quando nós temos clareza no objetivo, cada esforço ele faz mais sentido e mesmo que existam as dificuldades, a gente consegue passar por esse processo com mais tranquilidade. E saber onde a gente quer chegar é muito importante porque isso faz com que a gente aproveite cada processo no meio do caminho para tornar ele uma oportunidade para que a gente alcance o objetivo central sem criar limitações desnecessárias. Então já fica comigo e vamos aprender a fazer esse cookie que com certeza pode ser uma ótima fonte de renda para você. E a nossa receita hoje desse cookie, ela tá simplesmente incrível e eu quero que vocês peguem todos os passos porque eles vão ser bem importantes para a gente conseguir fazer um cookie que vai ficar extremamente saboroso e com certeza você vai vender muito aí. Então, o primeiro passo aqui, eu já separei em ordem o que vai com o que, para depois a gente poder misturar toda essa massa. Então aqui eu coloquei os líquidos, que no caso foi a água e o extrato de baunilha. Evitem usar essência, isso é importante falar, é melhor o extrato ou até mesmo a fava. Claro que isso vai deixar esse produto mais caro, mas dependendo do público com que você estiver trabalhando, se você tiver como colocar um valor a mais, né, por conta de produtos mais caros, talvez seja uma opção bem legal e mais saudável. Aqui eu coloquei o açúcar, eu coloquei também a pasta de amendoim e o óleo de coco, tá? A gente primeiro vai misturar isso tudo aqui e aqui eu coloquei as farinhas, os secos, inclusive o fermento também, tá? Porque aqui no cookie o fermento ele tem que entrar já junto nesse momento, porque senão depois a massa fica muito densa e a gente não vai conseguir misturar de forma uniforme dentro dessa massa o fermento. Então tá, dito isso, vamos começar a misturar isso daqui. Se você tiver um fouet, vai ser melhor para você bater. Eu até tenho em casa, mas pensando que talvez você não tenha, vou te mostrar que com a colher também a gente consegue, ou até mesmo você pode bater na batedeira, tá? Então vamos fazer a mistura aqui dessa massa. Aqui. Procurar bem. Se você tiver com fouet, por que vai ser melhor? Porque a ideia aqui é bater para meio que esbranquiçar, sabe? Quando você pega o açúcar e bate, por exemplo, com manteiga na batedeira e bate, ele fica aquele açúcar mais esbranquiçado. Claro que aqui não vai ficar esbranquiçado, mas a ideia é quanto mais misturar, bater, melhor vai ser. Para incorporar tudo. O que eu mais amo desse cookie é o cheirinho que ele tem, que é extremamente saboroso, que é extremamente cheiroso, porque o extrato de baunilha é muito perfumado, mas mais do que isso, aqui também tem o açúcar de coco, tem também o óleo de coco, ele é sem sabor, né? Que a ideia aqui é não colocar com sabor, porque se você colocar com sabor, a menos que você goste, né, e os seus clientes também, o óleo de coco com sabor, ele deixa muito aquele saborzão residual, sabe, de fundo, então o ideal seria não colocar. E se, por acaso, você também não quiser utilizar o óleo de coco, não tem problema nenhum. A pasta de amendoim, ela é essencial e ela precisa vir nessa receita, mas o óleo de coco, ele é um opcional. Tá? Ele ajuda, obviamente, a deixar essa massa com mais gordura, o que é muito importante para o cookie, mas ele não é algo que é essencial dentro da receita. Aqui daria para bater um pouco mais, mas ó, é basicamente isso. Ó. Incorporamos aqui o açúcar, a pasta de amendoim e o óleo de coco. Agora a gente entra com o restante dos líquidos. Aqui. Nesse momento vai parecer que tá tudo dando errado, mas calma, vai dar certo. Ó, aí conforme você vai misturando,
a massinha vai ficando assim. Aqui eu já mostro pra vocês. Ó, fica assim, ficou com cara, sabe o que é isso aqui? Doce de leite. Olha que massa linda. Tá, legal, misturamos aqui também. E agora, aqui dentro, eu tenho as farinhas, que elas ainda não estão misturadas, então eu vou dar só uma incorporada aqui nelas, pra gente poder jogar dentro dessa misturinha aqui dos líquidos. E aqui, logo que vocês colocarem as farinhas e começarem a mexer, vocês vão perceber que essa massa já vai ficar mais pesada. E não se assuste, porque é realmente esse o ponto dela, tá? Ela fica uma massa mais densa, né? Vai ser uma massa que, assim, ela não é pra manipular, mas ela é uma massa mais estruturada, que depois você consegue, com a colher, ir dando formato pra ela. Ah, e o que eu não falei no início é que o forno ele já tem que estar pré-aquecido a 180 graus para a gente poder assar essa massa, tá? Então, antes de iniciar qualquer coisa, pré-aquece o forno. Porque o que acontece? Aqui dentro a gente colocou o fermento. E o fermento, ele começa a trabalhar assim que ele entra em contato com a massa aqui, né? Então, é bom já colocar, mexer só o suficiente realmente para incorporar tudo e depois a gente já colocar na forma e levar para o forno para assar. O ponto da massa é esse aqui, tá, gente? E agora, eu já trouxe até a balança pra gente poder pesar e ver quanto rendeu de massa aqui, só pra gente já ter uma ideia mais ou menos de quantos cookies mais ou menos vão render essa receita, tá? Então vamos ligar aqui a balança, vamos pesar isso daqui. Aqui eu peguei uma grade do forno mesmo e eu coloquei o papel manteiga, porque para evitar que cole, ou se você tiver uma forma antiaderente, ou até mesmo se a tua forma não for antiaderente, mas se você quiser untar ela, passar de repente uma farinha de arroz ou uma aveia no fundinho, só para não correr o risco de colar, é bom fazer isso pra gente evitar perder o produto, tá? Ó, a princípio 350 gramas de massa. Agora vamos fazer as bolinhas. Como eu falei pra vocês, é uma massa que a gente não vai conseguir manipular com a mão porque ela vai ficar grudando. Até daria se você quiser untar a mão, mas eu acho que é um trabalho desnecessário. Então o que a gente pode fazer aqui é vir com 2 colherzinhas. A gente vai pegar a quantidade de massa e deixa eu até colocar isso aqui de volta pra gente ver mais ou menos qual que seria o tamanho ideal aqui desse cookie. Ó, 50 gramas. Acho que vai ser um tamanho legal pra gente fazer esses cookies. Aí a gente só vem com ele aqui, coloca em cima do papel manteiga. Ele é bem fácil, tipo, ele não fica grudando, ele vai agora, ó, ficar fixo aqui no papel manteiga. Só você dar uma modeladinha nele, não precisa achatar muito. E já quero dizer que esse daqui é um cookie que vai crescer, tá? Então também não precisa deixar aquela bolinha, porque senão ele não vai achatar. Ele só vai crescer pra cima e não vai ficar legal. Por quê? Porque ele tem fermento. Então, aqui. Ó, 50 gramas eu acho que vai ser um tamanho bem legal de cookie. 50 a 60 gramas. Depois, se você quiser alisar esse cookie, é só vir com a mãozinha úmida por cima e passar o dedinho, ou até mesmo uma colher, molhar ela numa água e passar, tá? Depois a gente faz isso na finalização para ficar bonito no momento que for assar. Legal, colocamos aqui todos os cookies. Agora eu tô com um copinho com um pouco de água e a gente vai fazer o quê? Acertar o topinho desse cookie para ele ficar bonitinho e lisinho, tá? Então é só molhar a pontinha do dedo e é como eu falei para vocês, ela é uma massa que ela não é super grudenta, sabe? Que dá para manipular, mas é que realmente para fazer as bolinhas à sua mão seria um pouco ruim, ó. Então aqui, ó, a gente acertou o topinho, ó, pode ver, não grudou nada na minha mão. E vamos fazer isso em todos.
E agora é um momento que, por exemplo, dentro dessa massa a gente não colocou nada de chocolate, de castanhas. A gente poderia ter colocado, acrescentado já na própria massa, ou a gente pode finalizar nesse momento com as castanhas e o chocolate por cima para ficar mais aparente. Então isso fica muito ao critério de vocês e como você quer a apresentação desse cookie. Nesse caso eu só vou colocar por cima agora. E nesse caso aqui, o que eu resolvi trazer? Coco ralado. Eu acho que é uma opção legal pra gente colocar em cookie, fica bem gostoso. Uma opção que, obviamente, ficaria maravilhosa é o chocolate. Porém, eu não tinha chocolate em casa, então por esse motivo eu optei pelo coco ralado e também pela amêndoa, que é outra opção bem legal. E dentro dessa receita já vai a farinha de amêndoas, que também é opcional. Então, de repente, colocar amêndoa seria uma opção bem legal, ou qualquer outra semente que você goste, tá? E que também seja mais em conta, né? Porque a gente sabe que essas sementes, elas são mais caras. Aqui eu não vou picar, eu só vou colocar por cima, assim. Mas se você quiser picar, também é uma opção. Deixa eu colocar em mais uns esse. Aqui. E nesses daqui eu vou colocar o coco ralado. Aí a gente primeiro espalha, né? E claro que o forno aqui em casa, ele tem a ventoinha atrás, então ele vai estar ventilando e ele vai espalhar esse coco seco aqui por cima se a gente não apertar na massa. Então, né, depois que terminar de colocar por cima, aqui e aqui, a gente vai dar uma apertadinha para esse coco não voar. E para ele fixar bem na massa. Aqui. Então, ó, a massa rendeu 7 cookies de 50 gramas, tá? E olha que lindinho que eles ficaram. Agora a gente vai levar no forno para assar. Ele pode variar no forno entre 10 a 15 minutos. Normalmente, 12 já seria o suficiente, mas fica de olho, acompanha, porque pode ser que o teu forno ou asse mais rápido ou que ele demore um pouco mais. Então depois eu mostro para vocês qual que é o resultado e como que ele tem que ficar, para vocês terem uma ideia de mais ou menos quanto tempo vocês vão deixar dentro do forno, principalmente na primeira vez quando vocês estiverem fazendo. Depois que você já entendeu como que funciona o teu forno e qual é o tempo, aí ok. Então vamos lá levar para assar 12 minutos. E agora que a gente já assou esses cookies, realmente eles ficaram 12 minutos no forno. Aqui em casa o meu forno ele é mais preciso, então 12 minutos é o ideal, tá? E eu já desenformei e estou deixando eles esfriarem na gradezinha, porque o ideal é você consumir ele depois que ele estiver completamente frio, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês que lindo que eles ficaram, como eles ficaram, olha, e pra vocês verem, né, a gente colocou 50 gramas, aparentemente parecia que ia ser pouco, mas ó, ficou num tamanho bem legal pra ser um cookie individual, e eles ficaram bem bonitinhos, né. E aí, claro que aqui vai muito da criatividade de vocês, dá pra brincar bastante com a aparência desse produto e colocar, enfim, outras coisas aqui dentro pra tornar ele mais interessante, tá? Além disso, agora eu queria falar também sobre a questão das embalagens, porque existem muitas embalagens que vocês podem utilizar para esse tipo de produto, tá? No mercado você tem desde a mais barata até a embalagem mais cara, mas aí você vai ter que definir qual é o público. Eu sempre toco nessa tecla, pode parecer um pouco chato, mas é porque realmente depende muito do público que você vai trabalhar. Tem pessoas que elas se importam com a aparência do produto, no sentido de ter uma embalagem que ela é um pouco mais requintada, mais chique, e tem pessoas que elas não se importam tanto com isso. Mas eu quero que você entenda que depende muito daquilo que você quer transmitir para o teu público. Porque querendo ou não, aqui já é um produto diferenciado. Porque aqui a gente está falando de um produto sem glúten, vegano, saudável, né? Então assim, ele já tem um apelo para ser um produto diferente do tradicional.
mas mesmo assim gostoso. Agora a questão da embalagem é um plus, é um a mais, porque a aparência é importante, vocês sabem, vocês vão trabalhar isso em qualquer produto que vocês fizerem para vender, mas a embalagem ela vai ser aquele toque final. Então aqui você poderia utilizar o que eu utilizei, por exemplo, de paçoquinha, no bombom de tâmaras, aquele saquinho, né, transparente, com a logo de vocês, ou enfim, alguma etiquetinha escrito feito com amor, caseiro, mas você também poderia aqui colocar aquelas embalagens que elas são tipo um papel craft, que ela tem aquela transparência, que você consegue ver o que tem dentro, ela também é bem legal. E o bom dessa embalagem é que ela tem a opção de ser o individual, você conseguir colocar o cookie individual, ou você fazer vários cookies menorzinhos e você vender o pack com cookies, com vários cookies, de repente de sabores diversos, enfim. Existe assim um mundo de possibilidades e essas são duas opções que eu falei, mas claro que existem outras e eu acho que é interessante muitas vezes vocês pesquisarem e ver o que se enquadra melhor para o momento que você está agora, para você começar a fazer esse produto como uma renda extra, né? Quanto de dinheiro você tem para investir na embalagem. Aqui eu já tenho os custos de quanto foi para produzir esse cookie, tá? Então, a massa rendeu 350 gramas. Foi gasto para produzir R$ 15,74. Claro que isso eu gastei aqui na minha região, até porque aqui pode ser que tenha uma variação do valor dos produtos para a região em que você vive. Então é sempre muito importante você fazer os seus cálculos. Aqui eu faço só para poder dar uma ideia para vocês mais ou menos de quanto sai para produzir esse produto, para vocês verem que é totalmente acessível. E renderam 7 unidades, a gente fez cookies de 50 gramas e que ficaram um tamanho muito legal para ser um cookie individual, tá? E aí eu fui fazer uma pesquisa de mercado, só para trazer uma ideia para vocês mais ou menos de quanto sairia as embalagens, desde a mais simples até a mais cara. Claro que existem muitas embalagens, tem aquelas de ziplock, que eu tinha até comentado com vocês, que ela tem aquela transparência para a pessoa conseguir visualizar o produto dentro, que ela é bem legal, é bem interessante. E claro que essa embalagem ela já tem um valor agregado um pouco mais alto. Mas também existem lugares e lugares e cada lugar tem um valor, então pode ser que exista uma variação na tua região. Mas você consegue achar desde uma embalagem de 10 centavos, 20 centavos, até uma embalagem de R$1, até uma embalagem de 10, de 15. Então isso tem uma variação muito grande e aí você vai ver o que se enquadra nesse momento, que cabe no teu bolso e que você consiga fazer, deixar o produto bonitinho para poder ter uma boa apresentação, né? E aí, o meu cálculo aqui deu que mais ou menos, sem embalagem isso, cada cookie tá saindo aproximadamente R$ 2,25, contando só com o custo dos insumos, né? Dos insumos para produzir esse produto. E aí, o que você acha? Acha caro? Acha que é totalmente acessível? Por quanto você acha que poderia vender na tua região? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com quem precisa aprender. E não esquece que se de repente não for o cookie que você quer fazer, no nosso canal aqui nós temos outras receitas super deliciosas, simples, práticas e baratas para vocês poderem fazer também. Então depois dá um conferes lá. Um beijo e até o próximo vídeo.